muitas pessoas colocam o mestrado como algo para a carreira acadêmica, né? Uhum. E aí desassocia isso a uma carreira profissional, né? Desassocia o mestrado a uma carreira profissional. Então, o mestrado, ele pode contribuir para as pessoas que não querem dar aulas? Certamente. No entanto, você tem que saber qual é o mestrado que você vai buscar. Então, por exemplo, a gente tem... Vou contar a história de um amigo que eu ouvi essa história dele em janeiro agora desse ano. Eu estava no Piauí e ele contou a história para mim e na hora minha esposa olhou para mim desesperada, porque ela achou que eu já ia entrar numa discussão gigantesca e ia dar uma aula ali de 2 horas para a pessoa, quando ela ouviu a história. Que a história é a seguinte: esse meu amigo falou, eu fiz mestrado, então ele fez mestrado num outro estado, mais ao sul do Brasil, e é uma pessoa do Piauí. Então atravessava o país para fazer um mestrado lá na região sul. E ele disse, meu mestrado serviu para absolutamente nada, só para ter o título. Então, quer dizer, a pessoa fez um mestrado buscando única e exclusivamente o papel. E ele, conversando com pessoas mais íntimas, assume que não teve nada de útil na profissão dele. Essa pessoa não vive só da atuação docência, ele tem atuação docência e tem uma atuação profissional. E que ele disse que não aprendeu nada que serve para absolutamente nada. Olha que loucura. Mas por que isso? Porque algumas pessoas receberam, ao longo de erros de professores, erro do sistema educacional, erro de comunicação da universidade, que mestrado serve para dar aula, que para você dar aula você precisa ter um mestrado. E aí o sujeito estraga lá um dinheiro dele, muito dinheiro, porque ele tinha que se deslocar de avião de tempos em tempos, pagar hotel, hospedagem, curso do mestrado, fez um mestrado, então custou uma nota esse mestrado dele, para ele chegar e ter a consciência e a coragem ao mesmo tempo, colocando-se numa situação de fragilidade, de comentar isso, que o mestrado não serve para nada, só serviu o papel para ele apresentar na universidade. Então, as pessoas se submetem a isso porque elas não entendem que o mestrado não é só para dar aulas. Aí, quando elas se submetem a isso, elas corroboram exatamente o quê? O mestrado é só para dar aula. Veja, esse meu mestrado foi inútil profissionalmente, foi inútil pessoalmente, mas ele serve como um título para eu apresentar na universidade e eu ser um dos X professores que tem mestrado naquela instituição de ensino que eu dou aula. Entende? Então, é um erro que esse erro ele vira um ciclo vicioso. Ele corrobora que as pessoas têm que fazer mestrado para dar aula e que tem que fazer mestrado somente para dar aula. Mas é porque a pessoa desconhece um outro mundo que existe de mestrado de excelência que geram resultados muito além da docência.